nessa noite não estaria sendo pregado isso no nosso coração. E comece a pensar, Deus, no que depender de mim, nessa noite eu vou sair daqui diferente. Vou usar o talento que o Senhor me deu. Amém? Diz no livro de 2 Reis, irmãos. A palavra nos conta, 2 Reis capítulo 17. Se você quiser procurar e marcar, chegar na sua casa, você vai meditar na ousadia de uma mulher que não tinha ouvido Jesus falar dos talentos, não tinha ouvido Jesus falar da multiplicação. Eu falo que o negócio de multiplicação tem um mistério com Deus no número 2, número 5 e número 1. Se você prestou atenção, Jesus fala primeiro no número 5. Amém, igreja? Depois Jesus fala no número 2. E depois ele fala no número 1. Tem pessoas que pensam que o número 1 não multiplica. O número 1 multiplica para Deus. Diga glória a Deus. É diferente porque um só ser humano, só um homem só, talentoso, cheio de Deus, cheio de fé, cheio de unção, só uma mulher, cheio do poder de Deus, apaixonada por Jesus, amando Jesus de verdade, cheia do Espírito Santo, meu querido, ele ganha multidões de almas para Deus. Aleluia. Ele consegue deixar Deus usar a sua vida para operar maravilhas. Amém, igreja? Amém. Então, número 1 para Deus é múltiplo. E não é pouco, não. Lá em Serepta existiu uma viúva. Nos dias de seca, de fome, Elias estava passando por uma dificuldade muito grande, muita fome, existia seca e... Obrigada. E uma viúva é levantada, uma viúva pobre, é levantada para alimentar o profeta Elias. Sabe, irmãos, esse texto, se nós pararmos para meditar, ela faz tudo o que Jesus falou na parábola do capítulo 25. Elias diz para ela assim: me dá de comer. Ela diz assim para ele: tua serva não tem nada cozido em casa, e a única farinha que eu tenho, e o único azeite que eu tenho, eu vou fazer o meu último alimento para mim e para o meu filho. Sabe qual foi a palavra do profeta? O profeta disse assim: vá e faça primeiro para mim. Vá, mulher, e faça primeiro para mim. Porque se você fizer primeiro para mim, é como se você estivesse preocupada só em multiplicar o talento que Deus colocou na sua mão. Mesmo sendo só 2, mesmo sendo só pouco, você está preocupado em multiplicar. Sabe, meu querido? E o profeta disse assim: nunca vai faltar a farinha e o azeite, nem na botija, nem na panela da sua casa, nunca vai faltar. Diga glória a Deus, igreja. Amém. E quantas vezes nós temos alguma coisa para oferecer para Deus, um talento para oferecer para Deus, e nós negligenciamos. Talento, irmãos, é aquilo que temos de melhor em nós. E essa mulher tinha algo muito bom, tinha algo excelente: obediência e fé. Diga glória a Deus. Por isso na vida dela se multiplicou. Por isso que a história dela, mesmo que não conte o nome dela, mas a história dela está aqui para abençoar a igreja do Senhor Jesus. Temos uma outra também, lá no livro de Reis, capítulo 4, uma outra viúva, onde Eliseu aumenta. Todos nós gostamos desse texto, né? Todos nós comentamos, né, pastor? Mas hoje Deus está querendo transportar esse texto
para o talento que Ele deu para você. Amém? Amém. Não está em outro lugar, não está em outra mão, não está na vida do pastor Carlos, não está na vida da pastora Gitonita, do pastor Aldenir, não está na vida de ninguém. Está na sua vida, está na sua mão, o talento que Deus te deu. Amém. Mesmo que ninguém reconheça ou perceba, o negócio é conversar com Deus, irmãos. O negócio é intimidade com Deus. Se você percebeu aqui, irmãos, diz a parábola, Jesus contando que o Senhor chegou diretamente a cada um. Jesus não conversou, não falou que o Senhor conversou no meio da multidão. Falou em particular e fez uma entrega em particular. Tem um talento que Deus deu particularmente para você. E é de você que Ele vai pedir algo. Diz a Bíblia que Eliseu entra na casa dessa mulher. E essa mulher diz assim: olha, não tenho nada. Primeiro ela disse que não tinha nada. Às vezes é assim que acontece. O talentoso, as pessoas que sabem fazer alguma coisa para Deus, que tem algo de Deus. Em primeiro lugar, na maioria das vezes ele não percebe que tem. Não consegue ver. Mas depois ela diz assim: só tenho um pouco de azeite. E ele diz assim: vá para as suas vizinhas e tome com elas vasilhas vazias. O que é isso, irmãos? Está mostrando que essa mulher tinha um grande talento. Um talento que Deus entregou na vida dela. E esse talento foi o motivo da multiplicação na sua vida, da prosperidade na sua vida, do mantimento, da alimentação na casa dela. Durante toda a seca, ela conseguiu se alimentar, pagou todas as suas dívidas, porque ela tinha um talento por excelência. Qual era o talento que essa mulher tinha? Ela era amiga de todos os seus vizinhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A amizade é um talento. É verdade. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Se você é amigo de muita gente, você corre um sério risco de ganhar muitas vidas para Jesus. Glória a Deus. Pastora, mas eu não sinto que a pessoa é minha amiga. Na maioria das vezes ela nem vai precisar ser tão grande amiga assim. Glória a Deus. Basta que você seja. Amém? Amém. Basta que você seja uma abençoadora, alguém amoroso. Deus vai usar esse talento que Ele deu para você. Amém? Deus espera de nós que nós propaguemos, que nós divulguemos aquilo que Ele fez na nossa vida e aquilo que nós já vimos Ele fazer na vida dos nossos irmãos. Quantas pessoas você já viu que Deus operou grande milagre na sua vida? No período em que nós começamos a evangelizar, que a gente não sabia muito bem evangelizar, nós não tínhamos experiência para contar. Falávamos muito pouco daquilo que Deus fez na nossa vida, mas nós observávamos a vida de outras pessoas, daquilo que Deus tinha feito. E aí nós tomamos prazer em falar que Deus tinha libertado alguém, que Deus tinha transformado a vida de alguém. E começamos a entender que quanto mais nós buscássemos Deus através da sua palavra, nós iríamos encontrar quantas maravilhas que Deus pode operar na nossa vida. Um talento que Deus entregou para nós, e toda a igreja tem, irmãos. Todos nós temos. É falar do seu reino. É anunciar boas novas. É propagar o evangelho da salvação. Esse é o maior talento que Deus entregou para a sua mãe. Mas o que tem acontecido conosco? Nós temos nos sentido pequenos. Nós temos nos sentido acuados. Os problemas parece que são tão grandes que nos impedem de falar do grande amor de Deus. As circunstâncias da nossa vida. Nada pode me impedir de falar do amor de Deus, mesmo que seja a morte de um ente querido na minha vida. Nada pode impedir que eu seja um grande testemunho daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Existe um conceito dentro da noiva que foi
só a sua classe, só a sua área, o seu nível social. Foi criado isso. Mas só que quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos Naamã sendo evangelizado por uma serviçal. E aí como que fica? Como que fica o nosso conceito, nossos preconceitos, o nosso orgulho? Existem cristãos que estão aqui sentados nessa noite. Não vou nem apontar o dedo, porque pastor Lazarus, né, pastor? Quando ia falar alguma coisa no culto a respeito de apontar o dedo, ele apontava para cima ou para o lado. Não vou apontar o dedo. Mas tem pessoas aqui no nosso meio que estão sentadas no banco dessa igreja nessa noite que não tem coragem de falar do amor de Jesus para o seu patrão. Não tem! Porque acha que o seu patrão está no nível mais elevado que você. Meu querido, se ele não tem Jesus, ele está no nível muito mais baixo que você. Ele corre um sério risco de morrer e ir para o inferno. É verdade. E Deus não vai requerer de mim. A alma dele, Deus não vai requerer de mim. Capítulo 24 de Mateus, não vai requerer de mim. Vai requerer de você porque você que está perto. Deus vai requerer de quem está perto de mim. Se eu tenho patrão e eu não falo de Jesus, se eu não crio uma situação, não crio uma forma, não uso uma estratégia, crente tem que ter estratégia para ganhar almas. Diga glória a Deus. Não podemos fazer de conta que não estamos entendendo, fazer de conta que não é conosco. Da onde nós estamos na vigília, e eu estava dizendo, irmãos, tem pessoas que lêem Efésios 6 e não entendem o versículo 15, porque o versículo 15 diz que nós precisamos calçar os pés com a pregação do Evangelho da Paz. Pregação do Evangelho da Paz. E tem crente distorcendo para tranquilizar o seu coração, para tirar o seu compromisso de cima dele. Essa situação desse capítulo está falando exatamente de evangelizar. É uma das armas que eu tenho para me defender contra as astutas ciladas do diabo. Não é assim que começa o versículo 10? Revestivos de toda a armadura de Deus. É essa o sapato que é a pregação do Evangelho tem que estar nos meus pés. Aleluia, é verdade. Porque existem demônios que vão só cair quando você estiver calçado. Vai cair na sua vida, vai cair na sua família quando você estiver calçado com o sapato da pregação do Evangelho. Porque aí, meu querido, no seu pé vai ter força para dar um golpe mortal em Satanás e derrubar ele, porque a sapatilha desse armamento é o sapato que somente os soldados romanos usavam. Ele tinha uma crava embaixo do solado, que um golpe do soldado no adversário ou derrubava ele morto, ou derrubava ele para morrer. E depois de caído, pastor, pisa em cima. Tem. Exatamente. Tem cristão que não consegue derrubar esse demônio que se levanta contra a sua vida. Pergunta à igreja, por quê, pastora? Não usa o sapato, o calçado da pregação do Evangelho da Paz. Tem demônio que só vai cair com o golpe do seu pé. E o golpe do seu pé é pregar o Evangelho. Depois que ele cair, se não tiver morto, meu querido, pise no pescoço dele, na cabeça dele, esmague.
é a sua firmeza. Sua firmeza é pregar o evangelho da paz. Quando eu prego o evangelho da paz, eu estou multiplicando os talentos que Deus me deu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 8 em diante, nós encontramos uma história, irmãos, que chamou a minha atenção. Desde a primeira vez que eu li esse texto, me chamou a atenção. Mas esse texto me chamou a atenção para a evangelização, para aquele que propaga que Deus é amor, que Deus é vitória, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, para aquele que entende que é um instrumento de Deus, para aquele que entende que falar do amor de Deus é uma oportunidade que nós não podemos perder, que é uma missão que Deus entregou para a sua noiva. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. É uma missão. Pastora, como eu vou ficar igualzinha a senhora, parecendo louca, para falar de Jesus? É só no dia que você começar. Quem começa nunca mais consegue parar. Glória a Deus. Fica louco. É verdade. Eu estava dizendo para uma pessoa, quando nós tivemos lá, nós fomos ao congresso, a pastora Fernanda estava comigo, mas eu estava dizendo para uma pessoa que foi no grupo, ela dizendo isso, mas isso aqui é lindo, isso não sei o que, isso não sei o que. Eu falei assim, tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso, mas existem tantas coisas, tantas formas de nos alegrar, tantas formas de nós sentirmos e vermos as maravilhas de Deus, as maravilhas que Ele criou, que Ele faz na nossa vida. Tem tanto jeito das pessoas se alegrarem. Aí eu disse para essa irmã, mas sabe qual é a maior alegria do meu coração? É quando eu consigo pregar o Evangelho de Jesus para alguém e essa pessoa para dar atenção. Essa é a maior satisfação da minha alma. Glória a Deus. E Deus traz isso na nossa vida, irmãos. Deus traz. E isso é uma missão nossa. Esse texto aqui, irmãos, fala de um período em que Samaria foi cercada por Ben-Hadad, rei da Síria. Aconteceu um grande milagre que nós acabamos de contar aqui. Naamã foi curado da lepra. Mas para Naamã ser curado da lepra, ele teve que ir aonde? Ele teve que ir em Israel. Repita comigo, igreja. Israel. Por isso que nós somos um povo adquirido de Deus, nação santa. Fomos adquiridos e, portanto, a partir desse momento também somos israelitas, né, pastora? E só recebe milagre aquele que pisa na terra em que um israelita está pisando. Diga glória a Deus. Tem milagre aí perto do Senhor, irmão Jesus, porque o Senhor é israelita. No lugar onde nós pisamos se torna terra santa. Diga glória a Deus. Para não receber o milagre, ele precisou pisar na terra santa. Mas o país de Israel e o país da Síria estavam vivendo um momento de guerra, de batalha. Um não podia atravessar o território do outro. E o que aconteceu? O general do exército da Síria estava no problema. E foi dito para ele atravessar. E ele atravessou. E aí começa uma batalha, uma guerra muito grande. Porque o rei Jorão, o rei de Israel, falou assim: eu não aceito isso, não aceito esse desaforo, vou contra-atacar contra a Síria. E aí começa, irmãos, a Síria faz um cerco sobre Samaria. Samaria ficou cercada, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, existia fome, existia miséria. Uma mãe comeu o filho de uma outra mãe. Tamanha fome, tamanha miséria, tamanha derrota. Era uma situação precária em Israel, dentro de Samaria. Sabe, às vezes os cristãos estão vivendo assim, tendo um Deus abençoador, sendo talentoso, sabendo fazer tanta
anunciar que Jesus Cristo vive. Amém? Amém.